Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta fanfarra de maravilhas e profusos. É uma espécie de primavera sonora, onde vocês recuperam o entusiasmo. Falando de entusiasmo, como é que está essa vontade para ingressar no confinamento? Esse palco onde a imaginação é espicaçada e quem diz imaginação diz a loucura. É um palco onde improvisamos a loucura. É muito bonito para quem está de fora. E quem é que está de fora? Perguntam vocês. Ninguém. Nós estamos todos cá dentro, salvo seja. E é muito triste. O confinamento veio denegrir esta expressão está todo lá dentro. O está todo lá dentro, que antigamente tinha uma conotação expressivamente positiva, sobretudo no homem, mas também na mulher, se a coisa for bem feita, havia aqui uma espécie de prazer mútuo, vai ficar carregada negativamente. Quando pensarmos, doravante, até nos esquecermos que houve uma pandemia, supondo que não há outra nos próximos anos, e que isto não é uma espécie de moda rotativa, 3 em 3 anos aparece uma pandemia que é para a gente não se desabituar. E eu tenho medo que sinta falta. Estou já a pensar daqui a um ano ou dois, ninguém sabe que isto de Portugal, às vezes, vocês sabem como é que são os prazos. Se os prazos para a concretização da extinção da pandemia, supondo que é possível, se concretizarem, nós temos que dar o desconto em Portugal. Supondo que isto é uma espécie de construção, vocês sabem como é que a construção civil atua neste país. O prazo é um ano, na realidade, precisa de 15. E a coisa fica assim um bocadinho às três pancadas. Indo mais ao detalhe, até 15 dias antes de ser concluída, está meio feita. É nos últimos 15 dias que a obra é feita. E isto deixa-me a pensar: se o português trabalhasse com o ritmo que trabalha nos últimos 15 dias, as coisas levavam, os edifícios, as construções, levavam um mês até serem construídas. Não sei se já tiveram a oportunidade de visitar uma construção grande, a semanas de estar concluída, e percebem que está tudo por fazer. E é naqueles últimos dias que a coisa carbura ali a todo vapor. Trabalha-se dia e noite, se for preciso, há gente a tirar horas da cartola. Pessoas a fazer 30 horas por dia, se for preciso. Pessoas a trabalhar por 2, por 3, por 4. É mágico, é um ambiente mágico. Se realmente se trabalha assim durante 15 dias, era expandir, o edifício grande ficava feito num mês. É Portugal no seu melhor, entre aspas. Posso usar aspas? Ou é só as pessoas da internet que podem utilizar aspas? Utiliza-se aspas. Um coelho, entre aspas. Não sei se já depararam com este caso. Pessoas que estão tão viciadas em usar aspas porque na cabecinha delas acham que a palavra só pode dizer uma e só uma coisa. Eu já disse às pessoas do Porto Editora e no Primeirão e tudo o que é dicionário para terem cautela, para corrigirem as palavras. Essa mania de dizer que as palavras têm várias acessões, vários significados, só lhes fica mal. Vamos lá pôr só um significado por palavra. Já assim é o que é, nós não sabemos o que é que a palavra quer dizer. Agora, muitos significados. Isto às tantas, as palavras são todas corridas a aspas. Agora, será que a palavra tem competência para ser usada numa metáfora? Num duplo sentido? Sem umas aspas? É claro que não tem. E o jornalista, que devia ser um operário da palavra, está ali a meio caminho entre, sei lá, não vou dizer o que é que está deste lado do espectro, do lado mais comezinho do espectro, mas do lado mais afastado, no lado mais competente. Competência não é a palavra certa. No lado diametralmente oposto deste espectro, da palavra, dos operários da palavra, está o escritor e um bocadinho mais acima está o poeta. Isto é uma hierarquia feita às três pancadas por um bêbado que faz as folgas do taberneiro. Tem o valor que tem, como se diz, é o que é e não vale a pena falar nisso. E eu já me perdi, tenho aqui várias coisas na cabeça, só digo é baboseiras e esqueço-me. E agora vou abordar um tema que ficou levantado no episódio anterior. Eu comecei, afaguei o tema, que eu gosto de afagar o tema, afago o tema como se fosse um cãozinho, o tema começa a abanar o rabo e eu, estúpido como sou, é uma coisa que me caracteriza e que me acompanhará para a cova, e daí que eu tenho que ser cremado, senão a estupidez vai querer ir comigo no caixão e não há espaço para os dois. Eu não tenho possibilidades, nem vivo nem morto, para adquirir um caixão duplo. Acho que é
um luxo para o qual o morto em questão, que sou eu, até ver, a não ser que haja alguém disposto a morrer por mim, como se costuma dizer nos filmes, sobretudo de amor ou de guerra, eu dou a minha vida por ti. E eu gostava disto. Eu gostava que Deus descesse à terra e confirmasse, oficializasse este ato. Uma coisa é dizer da boca para fora. Fica muito bonito nos filmes de amor, nos filmes de guerra, os heróis. Eu vou proteger a tua vida, minha amada. Está aqui a minha vida. O gajo morre e a gaja mais tarde vai morrer na mesma. Se o filme se prolongasse, a gaja morria também. Acho que esta é a ideia de Shakespeare. Todas as histórias, se forem prolongadas indefinidamente, acabam em morte. Todas as histórias acabam dessa forma. O que é uma alegria, por exemplo, para grupos como as Carpideiras. Gostam da morte, é a vida delas. É chorar, chorar, chorar. E aqui levanta-me uma questão. E eu já deixei o que queria abordar lá para trás. Afaguei o tema ficou a abanar o rabo e deixei-o. Falando aqui nas Carpideiras, já vamos voltar ao tema. Elas têm trabalhado muitíssimo nos dias que correm. Isto é uma leitura apressada. Primeiro, eu não sei como é que estamos a nível de sindicatos de carpideiras atualmente. Não sei se é um grupo forte. E, mais que isso, mesmo em existindo, se é permitido à carpideira assistir ao funeral. Não sei se a pandemia matou o negócio das carpideiras. Pagava-se a uma carpideira, a uma mulher chorona, a uma chorona profissional. Não é um familiar chorar a morte do ente querido. A pessoa morre um familiar, está demasiado dentro do problema para se entregar completamente. Entregue esse serviço a um profissional como a carpideira. A carpideira está musculada para o choro. Mas isto também me levanta uma questão. Aliás, todos os assuntos me levantam questões. Gosto de criar contacto com os assuntos. Vejo um assunto lá ao longe e eu penso, vou mas é fugir. Às tantas levantam-se questões e ficamos aqui uma tarde toda armados em filósofos. Não, calminha, assuntos lá longe e tocando no assunto. O assunto levantou-me outro assunto. Que é aquelas pessoas que põem nas suas lojas, seja mercearias, seja pastelarias, um estaminé qualquer, uma folha com a seguinte legenda: fechado por motivos pessoais. E uma pessoa, opa, não me digas. Eu que estava a pensar que era assuntos impessoais. Sim, senhor, gosto. E outra é, quando não é assuntos pessoais, é assuntos de saúde. Gosto da competência desta generalização. Indica-nos o que é preciso, que é quase nada. Nós devemos contentar-nos com isto, com esta migalhinha de nada. E isto deve fazer uma espécie de irritação para quem tem a propensão para a cuscovilhice. A velha cuscovilheira, que é uma espécie sobre a qual já falei aqui algumas vezes, deve sentir-se ultrajada ao verificar essa legenda. Então está fechada por motivos pessoais. Isto é assim. Não se digna a escrever um ensaio relatando, tintim por tintim, os motivos. Eu começo a desconfiar que não houve motivos. Faltou-lhe inspiração para escrever a razão pela qual se ausentou. Eu vou já criar aqui um boato. Vou já olear a língua na arte do mexerico. Vou mexericar. A velha cuscovilheira gosta de mexericar. Ai, que ela é tão boa a mexericar. Lá vai ela, espalhando o evangelho do boato. Bate à porta das pessoas. Olha, sabes aquela a Beltrana? Ausentou-se. Fechou a loja por motivos pessoais. Olha-me a sacana. Mas eu sei que ela anda a distribuir a cona pela vizinhança. Tens a certeza disso? Pergunta outra velha cuscovilheira. Não tenho, mas isso é peanuts, como diz o outro. E isto é uma espécie de fake news regional. Uma fake news que vai batendo de porta a porta. A velha cuscovilheira é a parteira e a mãe. Esta fake news que cheira à terra, que cheira a meio rural. Eu suspeito que na cidade, nas grandes metrópoles, as vias para o boato não estão alcatroadas. Estão desburacadas. Não há essa propensão para o boato. Viver em sítios pequenos tem coisas boas, claro está. É um sítio onde o beijinho e o bacalhau se ingraram, como escrevi na crónica de hoje. Falei da velha, a máfia do boato, e como o António Costa previu isso ao deixar aberta a igreja. A missa é um local privilegiado para a propagação do boato,
no meio daquela toada quase ilegível, daquela coisa que as velhas dizem em uníssono, parece um coro de moribundos. Há ali qualquer coisa relacionada com a missa, mas também está ali uma camada, se nós dissecássemos o som que ouvimos, há ali uma camada de boato. E aquilo é uma espécie de linguagem cifrada, onde só as velhas percebem. Para um leigo como eu, se eu fosse à missa, não perceberia que estava a ser disseminada uma correnteza de boatos. As velhas estão aqui a zumbir. São uma espécie de abelhas de luto. Já dei aqui uma volta do caraças. O que é que eu estava a falar? Estava a falar num assunto. Por que não dar o próximo passo? Em vez de pôr fechamos por motivos pessoais ou fechamos por motivos de saúde, meter fechamos por assuntos. Só isto. Fechamos por assuntos. Nós não tínhamos que saber. Ficávamos a saber o essencial. Fecharam, sim, está fechado, estamos a ver. Há uma legenda que o comprova e é devido a assuntos. Está feito, não é preciso mais. O que irritaria ainda mais a velha coscoveira. Ela tem o descaramento de nem sequer dizer se é pessoal ou se é devido à saúde. Olhem bem esta puta. E a velha, mais uma vez, lá ia ela de porta em porta, espalhando, denegrindo o nome da puta ou do cabrão que fechou o estaminé. Vamos respirar fundo. O que é que eu queria tocar e não foi tocado? O que é que eu queria falar que foi afagado, que está com o rabo a abanar e que foi levantado no episódio anterior? Hoje em dia, no podcast e noutros meios, que eu já tenho visto por aí, eu sou bandido, eu ando a farejar. Eu vou pôr aqui o cenário. E vamos falar de uma coisa deep. Dizem morte. E passam à frente. Vamos falar uma coisa deep. Depressão. E passam à frente. Vamos falar aqui de uma coisa deep. Suicídio. Passam à frente. Ora, para estes bandalhos dos vocábulos, estes maltrapilhos que maltratam o vocábulo em questão, para eles a profundidade é medida pelo facto de pronunciarem um vocábulo. Dizem morte, estou a ser profundo. Dizem suicídio, estou a ser profundo. Mas o que é isto? Fico todo indignado. Até fico com os pelos das costas indignados, todos eriçados. Mas supondo que isto é assim, é o mundo para o qual caminhamos. Basta dizer uma palavra e isso revela a profundidade do nosso discurso. Primeiro que poupa-se muito. Tem esse defeito que alonga-se por vários minutos, quartos de hora, horas. Fala-se demais. Se for assim, diz-se uma palavra, a outra pessoa diz estás a ser profundo. E a conversa termina ali. Assim como assim, nós saímos das conversas a saber pouco ou nada. E isto sintetiza. E nós sabemos, tempo é dinheiro. Estou a imaginar filósofos desta nova escola, uma espécie de Sócrates contemporâneo, dizer isto. Medo. Toda a gente aplaude. Sim, senhor, agora falou o mestre. Morte. Ei, esta profundidade. Suicídio. O gajo está a ser deep como tudo. E é só isto. Deixa-me assim um bocadinho angustiado. Vou respirar fundo que estas coisas mexem comigo. Então não é que vamos para confinamento? Já tinha tocado no assunto. Estava a ver se vocês estavam atentos. As escolas vão ficar abertas, que é uma coisa curiosa. Antigamente bastava que o gás faltasse para se fechar as escolas. E os meninos não podem tomar banho de água fria. Não há condições para propagar a palavra. Não é do senhor, mas é da senhora professora ou do senhor professor. Há uma janela partida. Os meninos têm que ir para casa. Não podem apanhar uma corrente de ar. Atualmente, uma pandemia, tem que ir para a escola. Agora uma pandemia vai parar os alunos? Não, vão para a escola todos tapadinhos, que é para vocês não se armarem espertos, para ver se baixa essa crista de narcisismo. Eu suspeito que vai ser difícil esse narcisismo que pulula nos garotos e nas garotas, atualmente, vai sofrer um rombo descomunal. É muito difícil ter o ego inchado com umas charolas e uma manta. É complicadíssimo. Só nos vai fazer bem. Aqueles que sobreviverem das pneumonias e essas coisas assim, que afetam os pulmões, que é uma coisa engraçada. Pomos os alunos em escolas, tudo aberto, tempo frio, apanha-se uma pneumonia, fica-se mais debilitado os pulmões e assim a Covid já pode atacar eficientemente, matando os crianças. É a competência. Isto, assim é que se assassinam crianças. Um grupo ao qual a Covid não afeta muito. Saem quase ilesos. Então como é que vamos fragilizar os garotos? Damos coisas, doenças, vamos injetar doenças naqueles pulmões. Abram tudo, a ver se esses
pulmões começam a guinchar, aí de asma, pieira, pneumonias, merdas e para foder esses pulmões. Agora já podem morrer à vontade com a pandemia. É muito agradável, não se deve despachar os velhos. Eu gosto muito do velho, das conversas com os velhos. Não despacham os velhos todos. E as crianças? As crianças é outra história. As crianças é um bicho irritante. Alguns salvam-se, à medida que crescem, tornam-se pessoas minimamente interessantes, pessoas com as quais gostamos de ter uma conversa, mas há outros que andam ali naquela rampa, naquele declive em que ficam pessoas intragáveis. Dá vontade de falar com ela numa língua à base de sopapos. E também não faz mal nenhum desaparecer a meia dúzia. É preciso explicitar que estamos numa arena da galhofa. É preciso explicitar que estamos no século XXI e vocês às vezes... Epá, o que é isto? Será que o gajo está a falar a sério? Será que é humor? Será que é só estupidez vozeada de um tipo que está deitado na cama enquanto olha para o teto e está a reparar que está ali uma lasca de tinta prestes a cair-me na tola? Será isto? Há várias alternativas. A vida está constantemente a bifurcar. E é por isso que eu não fui para taxista. A vida está sempre a bifurcar e às tantas não consigo chegar a casa. O caminho, a jornada, labirinta-se. Disse eu ao Ulisses. E ele ficou quietinho. Queria chegar a Ítaca e agora o caminho bifurcou. Agora eu não sei. Há 20 anos isto não era assim. Vocês às vezes têm esse sentimento e não precisam de ser Ulisses. Volvidos 10 anos chegam a um sítio onde já estiveram e percebem que tudo mudou. As estradas, as casas, e não conseguem arranjar quase referências nenhumas. Imaginem Ulisses. Chega a um sítio, quero regressar a casa, mas isto já mudou tudo. A estrada não é bem como eu pensava. Aqui onde há esta rotunda havia uma taberna. Já não conheço nada. Vou ficar aqui. Vou ser uma puta. Vamos respirar fundo, resvalei. E agora, para acabar, vamos falar de coisas eruditas. Isto não é só badalhoquice, não é só pandemias, não é só velhas cuscovilheiras, artífices do mexerico. Vamos falar do Egito. Já falei uma vez, se calhar até falei mais. Nunca me posso esquecer que temos 300. Este é o episódio 351. Já disse aqui muita coisa e a maioria dela, como é que eu hei de dizer? Não digo, mais vale não dizer. Isto é só merda. É só merda. Já falei uma vez, fiz uma comparação com Jesus e Horus. Acho que foi nos 100 e tal, já não posso precisar. Isto já são muitos. Cada episódio tem muita coisa. E esta cabecinha, mesmo assim já faço muito para a cabecinha que tenho. Salve seja, eu gosto de utilizar esta expressão quando estou nu. E vejo aquele olhar de desagrado da mulher depois da minha estafa. Da estafa da fornicação e ela perceber que a expectativa e a realidade diferem. Há um abismo. Gosto de pontuar essa cara de desânimo com isto. Mesmo assim, já faço muito para a cabecinha que tenho. E saio. Vamos respirar. Foi apenas um momento deplorável. E vamos para o Egito. Estou a ler um canhenho chamado Livro das Origens. Assim, muito sucintamente. Muito sucintamente. É a tradução dos hieróglifos da Pedra de Chabaca, onde traça, assim, várias histórias do Egito, do Antigo Egito. E há aqui coisas curiosas. Vários vetores ou várias ideias que foram transplantadas em culturas posteriores. Estou a pensar na cultura grega, romana, no cristianismo, até aos nossos dias. Havia uma quesília entre... Há falta de melhor termo. Se calhar quesília não é palavra certeira para utilizar neste contexto. Sete, Deus do caos e da desordem, matou o seu irmão, Osíris. Osíris foi para o galheiro. O filho de Osíris, Horus, e Sete entraram numa batalha. Horus é o deus da ordem, da paz. E mais tarde Osíris ressuscitou graças a Ísis. Essa coisa de um deus ressuscitar. Mais tarde Jesus foi beber... A história de Jesus foi beber esta história de Osíris e Ísis. Osíris foi entronizado como rei dos mortos. E Jesus, pelo que eu sei, não é conhecido como o rei dos mortos. Ainda que, pensando melhor, é quem vai descer à terra, segundo o Apocalipse, para nos dizer: olha, isto está feito. Vocês fazer o inventário, vocês são os bons, vocês aí são os maus. Visto desse prisma, Jesus, no Apocalipse, não anda muito longe de Osíris.
É convocado um tribunal onde estão reunidos todos os deuses e aquilo que era de Osíris, o Alto e o Baixo Egito, são dados a Horus. Antes era uma parte, não sei agora precisar, uma parte era de Horus, outra de Sete, e então decidiram dar tudo ao legítimo herdeiro, que era filho de Osíris, Horus. Sete aceitou. Esta luta entre o bem e o mal é engraçado como chegou até aos nossos dias. Se bem que há uma diferença substancial se pensarmos em Deus contra o diabo. O diabo nunca, que eu saiba, nunca se redimiu. E Sete sai deste julgamento como uma força a ser usada caso forças exteriores ataquem o Egito. Há uma espécie de redenção, ainda que mais tarde os cultos posteriores viessem diabolizar Sete. Assim que acaba o julgamento, aparecem duas coroas na cabecinha de Horus, cada uma simbolizando o Alto e o Baixo Egito, e as duas plantas características do Alto e do Baixo Egito. Não sei dizer respectivamente, teria que ir ver, mas uma é o papiro e a outra é o junco. Apareceram misteriosamente. E esta é a história de Horus, a batalha em que o bem venceu e o mal foi subjugado, ou foi pelo menos domado para que, em caso de aflição, pudesse ajudar o bem. E está feito. Este é o podcast possível. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.